Vamos falar da seleção Esportiva Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras. Hoje nós temos 1h30, então com calma. Vai dar pra falar muito de São Paulo. Vai pro jogo, você que tá saindo agora do seu emprego, enfim. Pô, jogo às 7 da noite, Quem tá mas vai agora cedo, não hein? Chega. Quem tá vai saindo agora cedo, não depois chega. eu vou exibir. Hoje eu fui escoltado pelos dois lados, tanto pela LDU também quanto pelo lado do São Paulo, que estava... Que horas são agora? 5h10? 4h40 os dois já estavam chegando ao estádio do Morumbi. Mas é o seguinte, o Palmeiras ontem não viu praticamente o primeiro tempo, perdeu por 1-0 o primeiro tempo, mas o segundo tempo de almanaque, o segundo tempo uma aula de futebol, uma aula de Flaco Lopes e assim, uma aula do que está sendo o Palmeiras no Allianz Parque. Porque você que é medroso, Lucas Bueno, não dá para jogar no Allianz, é um perigo. Ó, goleada contra o Inter, goleada contra o Fortaleza, 3-1 contra o River não é goleada, mas virou um jogo em que você toma um gol no comecinho, que a gente falou sobre isso, né, Gabi? Falou, às vezes, no acaso, é um de diferença, pô, uma bola na área, foi exatamente isso, bola na área, toque de cabeça do Salas, se eu não me engano. Quinteiro e Salas. E aí você já desenha o jogo. Palmeiras, né? Então, e você já desenha um jogo diferente pro Palmeiras. Que recuperação do Verdão. E tá na semifinal da Libertadores da América e é fortíssimo candidato ao título. Você comentou que eu fui medroso? Não, você é. E sim, eu fui. E sim, eu sou Errei, porque... fui moleque? Errei, fui moleque, mas quando o treinador fala que o problema do time é o Allianz Parque, Então, se o treinador falar pra você motivos. pedir demissão, você vai pedir demissão, é isso? Não, mas ele falou o problema dele. Falou o problema dele. Mas ele conseguiu resolver esse problema após a Copa do Mundo de Clubes. Que bom que conseguiu resolver. Agora o Palmeiras está na semifinal da Copa Libertadores. Flaco e Vitor Roque jogaram bem, mas eu acho que um dos melhores em campo ontem foi o Lucas Evangelista. Lucas ficou com a Evangelista, faixa de capitão depois. que ficou com a faixa de Primeiro capitão tempo depois. ele foi jantado, assim como todo o meio de campo do Palmeiras. Sim. Né? Mas no Aí, segundo tempo ele conseguiu fazer uma partida. A partida que o Andreas fez no primeiro jogo, o Lucas Evangelista fez no segundo. É porque o Andrés Pereira, e era até uma obviedade o River Plate vir assim, porque ele entra no jogo de ida com 3 zagueiros. E ele muda a formação pro jogo da volta. Sim. Porque ele precisava fazer um resultado rápido, porque o Palmeiras é um time que também usa e abusa dos contra-ataques. E a gente viu isso no segundo tempo. Então, ontem, além do Andrés Pereira, por exemplo, eu vi o Kelvin muito afobado no primeiro tempo. Sim. Eu acho que ele tomou decisões erradas e o Palmeiras, sendo bombardeado de certa forma pelo River Plate, às vezes não eram nem situações claras de gol, mas dava Mas aquela... eles transformavam em situações claras de gol. E você tinha o Andrés Pereira totalmente anulado pelos jogadores do River e me incomodava o fato de que o Aníbal Moreno não descia pra fazer a contenção da zaga. Então a zaga ficou muito exposta do Palmeiras. O Murilo em todo momento precisando ser acionado pra ajudar o Gustavo Gomes e o Everton, né? Que inclusive no lance do gol eu acho que pra mim era uma bola que dava pra pelo menos tentar um pouco mais defender, sabe? Porque era um lance de bola parada, tinha possibilidade, então... Mas assim, é um cara que tem os créditos do Palmeiras classificou, então isso vai passar de forma, assim, batida. Mas eu acho que o Aníbal Moreno não ter descido prejudicou muito o sistema defensivo do Palmeiras. Isso muda no segundo tempo, quando o Aníbal começa a fazer tipo um terceiro zagueiro entre o Murilo e o Gustavo Gomes, que daí sim começa a funcionar o meio campo do Palmeiras. E quando o Facundo Torres entra também no segundo tempo, porque como, inclusive, ele é um dos líderes de desarmes do Palmeiras, ele é um cara que ajudou muito, tanto na construção quanto nessa questão do desarme dos jogadores do River Plate, que estavam muito cansados no segundo tempo, porque fizeram um primeiro tempo extremamente intenso, que fez com que o Palmeiras não jogasse. Então, no segundo tempo, o Palmeiras abriu essa... Sobre uma das piores arbitragens que eu já vi. Sim, que a gente tem muitas pros dois lados. camadas, Não achei né? pra tanto, não. Pros dois lados. Eu acho que foi tanto. uma Eu acho arbitragem... que foi muito ruim. Acho que não é nem a questão de ser uma que arbitragem só ruim. Permissiva. Uma arbitragem mais E permissiva assim, com ele falta. era muito Não marcava confuso. tudo. Quando ele dá um cartão vermelho pro Salas, achando que o Salas tinha 2 amarelos... Errou. Assim, você é o árbitro de um jogo grande como esse. É um tipo de erro que você não pode cometer. E tá anotado, né? Exatamente. Em tese tem que estar anotado atrás do cartão. mas Eu é um acho que ele ato- confundiu com o Acunha, talvez, né? Pode Pensou ser. assim, Já- vou expulsar o Acunha, porque já tava amarelado. E os inclusive... dois parecem, né? São meio parrudinhos, Sim. assim. É possível. Eu não achei que a arbitragem influenciou nem na ida nem na volta, viu, Gabi? Tudo bem. Na a ida gente eu acho que foi não também. Arbitragem Eu ideal. só achei ruim pros Sim. dois lados A na única volta. coisa né? que eu tenho pra reclamar da arbitragem é que ela picotou muito o jogo. Eu acho que isso é uma coisa da arbitragem, poderia ter deixado o jogo correr um pouco mais. No momento que tinha que parar, ele não parava. Em faltas claras, por exemplo, em cima do Vitor Roque.
O Vitor Roque tá caído numa falta clara e ele não E marca todo nada. mundo colocou a mão na bola também no jogo e ele mandava seguir. Não. Ele só fazia o gesto de junto Mas ao uma corpo. das reclamações na Argentina, parei pra olhar o Diário Olé, é que em um gol do Palmeiras, agora não vou lembrar se foi no segundo, o Palmeiras pega a bola numa mão marcada, um toque na mão do Colídio. Isso, é o atacante. segundo. É o Colírio. segundo gol, né? É o segundo gol. Só que não Segundo houve... não, desculpa, é o terceiro, porque o segundo é o gol de pênalti. É o terceiro gol? É isso, então. Eu Não houve toque na mão. De fato, não houve. A arbitragem marcou e essa jogada dá início ao gol do Palmeiras. E reclamaram muito disso na Argentina. De uma interferência da arbitragem nesse sentido que acabou atrapalhando o River Plate. Mas, cara, o River tomou 3-1, né? E, enfim... O agregado deu 5-2. 5-2. É diferente. Não passou por isso, né? A eliminação. Agora, quem tá comemorando muito a vitória de ontem, eu tenho certeza, é o Atlético Mineiro, sabia? Porque... se o Palmeiras, depois da partida de ontem, não exercer o direito de compra de Bruno Fux, estará cometendo um grande engano, porque o Fux foi o cara que deu origem aos 2 lances de gol do Palmeiras, o segundo e o terceiro, com passes pra frente, zagueiro de postura, tá muito bem ali no sistema do Abel Ferreira, Entrou então... num momento tenso, né? Pois é. Substituiu o Gustavo Você E viu o como Mikael ficou o não rosto serviu. do Gustavo Gomes depois? É verdade, cara. O Gomes, inclusive, pode ser preocupação aí pro Palmeiras no duelo do final de semana contra o Bahia pra resolver essa questão. O Gomes- O olho dele tá... Cara, parece que ele tomou um soco. O Gomes então. que deu um primeiro carrinho ali no começo do jogo. Foi o lance da falta do gol, não foi? Foi, ele dá foi. Nossa, aquele carrinho e ele não tomou amarelo. No Nesse tornozelo ponto do aí. Salas. Então, nesse ponto aí, eu acho que às vezes foi permissiva mesmo, que aquele carrinho foi no meio da. O Palmeiras só ganhou por causa disso. Porque se sim. tivesse o cartão amarelo pro Gomes, É verdade. teria saído o gol É verdade. e o Gomes ia se irritar, ia ser expulso com 20 minutos do primeiro tempo. Nossa. E a gente estaria falando de um River Plate Como 3. é sortudo o Palmeiras, né? Palmeiras 0. O Palmeiras, eu não tinha Cara, analisado por esse sabe- ângulo. O Palmeiras deu sorte ontem. A próxima vez que eu entrar aqui, eu vou entrar com, sei lá, um alecrim, uma Palmeiras coisa deu assim, pra tirar sorte. essa sua má energia em cima do Não, Palmeiras. cara, eu só falo as verdades. Ontem eu falei, ó, o Palmeiras vai passar tranquilo. Cara, você é muito E mentiroso. hoje deu pra ver que pô, deu sorte, cara, deu sorte. Foi assaltado o River Plate, é verdade. E a Conmebol fica priorizando os clubes brasileiros na arbitragem. Passaram a mão no Boca Juniors em 2013, passaram a mão no como é que era o adversário do Galo? Vocês estão achando que eu tô Olímpia? sendo irônico? Mas é Não, verdade, jamais. cara. Ô, Paulo do Vale. E aí, Paulo do Vale? Oi, diga, vamos lá. Você tá bem, irmão? Tô ótimo, Boa. tô ótimo. Tá bem, né? É melhor, né? Ele tá conversando comigo. Você tem alguma coisa contra? Não. A Você tá conversa perguntando, não. ele tá ótimo, ele tá em boa companhia, tá tudo bem. Quem é que tá na equipe de externa aí? Daniel Xingote, claro, né? Pra gente já tá falando essa hora, Daniel O Xingote. Xingote que tá abandonando a cabine, né? Ele quer fazer zona mista agora. Ele gosta de verdade. ficar lá embaixo agora. É, Daniel isso é Xingote. verdade. Isso é um fato. Já passou no camarote o Paulo do Vale? Já passei, inclusive Opa, daqui a pouco o inclusive, Ulisses Costa também Ia estará falar dando isso. o ar da graça. Mandar um abraço pro Léo Riso, né? Força aí pro Léo no momento dele, tá? Mas é isso, minha gente. Ô, Paulo do Vale, o Palmeiras ontem venceu por 3-1. Você me cortou, você não pegou nem boa tarde, meu nada? Cara, mas é assim. Ah, Você entendi. sabe que O programa tem 1 hora e meia hoje. Narrador Tá com tempo. entendi. Narrador é tudo. Você tem noção do que você tá fazendo ou não? Eu tô batendo bumbo aqui. Ah, então Tô tá bom, vai lá, tentando, né? continua, um Vai que- abraço. Preciso Deixa eu bater focar o aqui, bumbo vai, tchau, tchau. Ulisses. Vai que eu tô pertinho, hein? Aí, o Ulisses Costa vai transmitir o jogo às 7 da noite na Rádio Bandeirantes. A melhor que tem aí, Ó, isso chama-se arrependimento ou medo. A melhor que tem aí é a Gabi. Ah, É a única que se obrigada, salva aí. Ulisses. Entendeu? Vocês têm que dar graças a Deus de vocês estarem do lado da Gabi. Entende? Porque é a única que se salva Amém. nesse programa aí. mas você sabe que agora ela tem quadro na TV? Mas e é aí, por isso, não, eu e conheço. chega aqui sem dar oi. Eu conheço. Não, ela não faz isso, não. Faz. Ela é uma querida. Não, Faz. mentira, você é o intrigueiro, fofoqueiro da equipe. Você é o candinha da equipe. Eu quero ver A Gabi fogo. cumprimenta todo mundo, é uma querida, competentíssima e ganhou o espaço dela com muito trabalho. Ó, Obrigada. Entendeu? Tá bom Diferente de do elogio, senhor ó. que é filho de papai. eu puxei tapete pra estar aqui. Não foi um não, hein? Foram uns 3, 4 que eu puxei. Fora a denúncia que eu fiz anônima, que fui eu. Ah, mas conta uma novidade. Deixa eu falar pra vocês, ô Paulo do Vale, você quer falar alguma coisa sobre o Palmeiras aí? Verdão venceu por 3-1 ontem. Vamos lá, São Paulo se passar hoje pega o Palmeiras, se não pega LDU, aí você tem o aspecto de altitude. Se eu sou torcedor do Palmeiras ou jogador do Palmeiras, eu não me preocupo em pegar LDU na altitude não, sinceramente. Palmeiras está, assim, desenhado o caminho e arrisco dizer aqui, se o Flamengo não estiver na final,
o Palmeiras já é campeão da Libertadores, viu, PDV? O Palmeiras sobrou nos 2 jogos, essa é a verdade. Nos 2 jogos, né? Tanto que o agregado 5-2 é o mais justo possível para um time que foi muito melhor que o River, conforme o esperado, tá? Não é surpresa nenhuma o que o Palmeiras fez nos 2 jogos. O fato mais surpreendente é que o Palmeiras, se a gente colocar os 2 jogos como um só, como uma coisa só, o mais surpreendente é o apagão que o Palmeiras teve, acho que de 30 minutos do segundo tempo da primeira partida até 10 minutos do primeiro tempo do segundo jogo. Porque, vejam só, o Palmeiras ele abre 2-0 e o Palmeiras, imaginando que é um jogo só, o Palmeiras ele toma um empate, o Palmeiras ele cede o empate pro River Plate, talvez por um certo tipo de acomodação. E depois o Palmeiras volta a ser aquele Palmeiras dominante e aí toca o River, 5-2, é o mais certo, poderia ser até mais. Então assim, me chama a atenção só um certo apagão que o Palmeiras teve somados os 2 jogos, vamos colocar, 20 minutos de apagão que o Palmeiras teve, que o River foi lá e marcou 2 gols, um no Monumental e um no Allianz Parque começando o jogo, né? Então, é muito esperado. A recuperação do Palmeiras, talvez, na minha visão, e aí eu faço aqui uma meia-culpa, a recuperação do Palmeiras no ano, na temporada, talvez me surpreenda um pouco no sentido que, num dado momento, eu achei que fosse o fim da linha pro Abel Ferreira. Porque ele recebeu bons jogadores, Não só o Palmeiras você, o Palmeiras investiu em contratações, mas nessas horas as pessoas às vezes elas se esquecem do que elas falaram no passado. E eu falei, eu enxergava um fim de ciclo do Abel Ferreira. E acho que pode chegar ao fim do ano, o Palmeiras não tem nenhum título. E aí o Abel, assim, pode virar as costas pro Palmeiras e ir embora, apesar de achar que isso não vai acontecer mais. Só que, de novo, e aí acho que ele tem que evitar isso mais vezes, o Palmeiras ele se reergue e se reencontra e se reinventa, principalmente depois de uma eliminação, que foi pro Corinthians na Copa do Brasil. Porque desde aquele momento o Abel começa a pensar em soluções óbvias, né? Como Flaco Lopes e Vitor Roque juntos, que muita gente já vinha dando essa letra. Como há alguns anos ele começou a achar a solução Endrick depois da eliminação do Palmeiras pro Boca Juniors na Libertadores. Ainda bem pro palmeirense que gosta mais da Libertadores do que a Copa do Brasil, e eu acho que quase todo mundo pensa dessa forma, mesmo que de uma forma dolorida, uma eliminação pro Corinthians, ainda bem que a eliminação foi numa Copa do Brasil, porque deu tempo do Abel reinventar esse Palmeiras, porque peças ele tinha, e o Verdão sim é muito forte. Hoje, num recorte de 20 dias, o Palmeiras tem o melhor futebol do Brasil. Num recorte de 20 dias. Você foi bem agora, hein? Porque esse futebol bem praticado do Palmeiras, e com consistência, ele é recente. Vai lembrar, no Paulista não foi legal, começo do Brasileiro foi bem, ganhou seus jogos ali, mas oscilava, perdia jogos em casa, chegava... Perdeu os importantes, né? Perdeu Bahia, Cruzeiro e Flamengo. Então, chegava a perder para adversários que jamais se imaginaria isso. Hoje, o Palmeiras entra em campo contra 18 dos 19 brasileiros, né? Tirando ele, óbvio, favorito. Você tira só o Palmeiras, você tira só o Flamengo, perdão. Talvez tire os clássicos aí, vai, dependendo. Palmeiras e Santos é favoritaço no Allianz Parque. Palmeiras e Santos na Vila Belmiro ainda é um 70-30 fácil. Palmeiras e São Paulo já não sei. Palmeiras e Corinthians não. Esse ano Palmeiras e Corinthians não. Mas de resto, irmão, esquece. É um rolo compressor. Diga, Pedro Cohen, o homem que é da banda, não da bandinha, hein? Isso, exatamente. Eu sou da bandona. O que eu ia falar, a gente falava disso na época que o Palmeiras não estava no seu melhor momento nesse ano. Não era a primeira vez que o Palmeiras, que o trabalho do Abel era contestado, não era a primeira vez nesses 5 anos que o trabalho, que o Palmeiras não vivia um bom momento, mas a gente já falava, cara, daqui a pouco o Abel vai dar uma volta por cima nesse time, porque ele já fez isso antes. Então, assim, já teve nesses 5 anos, acho que umas 3 ou 4 vezes que a gente falava, não, agora acho que bateu no teto o trabalho do Abel. E aí o time bate campeão brasileiro no final do ano. Pois então, é, assim, é possível. É possível. Chegou jogador também, né?
Com e certeza. Chegou o jogador. foram- É o melhor elenco que o Abel já teve pra trabalhar no É Palmeiras? o melhor elenco que o Abel já teve e é o primeiro elenco que o Abel constrói ele praticamente inteiro. Porque agora ele só tem o Everton, o Gomes e o Rafael Veiga, de jogadores que estavam há muito tempo no Palmeiras. O restante praticamente inteiro já saiu. O A gente não tem Marcos Piquerez Rocha. também ali. Mas o Piquerez não foi um jogador pedido do Abel Ferreira, né? Assim, acho que dessa vez... Acho não, né? Dessa vez é um elenco em que ele mostrou os jogadores que ele queria, ele que pediu esses jogadores. Por exemplo, o Ramon Sousa é um pedido dele, o Vitor Roque é um pedido Facundo dele, Torres. o Facundo, o Paulinho. Então, assim, quando o Abel é cobrado, eu acho que existe essa cobrança maior ainda, porque são jogadores que ele pediu. Então, se questionam, como é que ele não consegue fazer os jogadores que ele mesmo pediu jogar? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que tem a questão de que você precisa dar tempo para adaptação desses jogadores. E para a sorte do palmeirense, para a alegria do palmeirense, é num momento crucial da temporada, num jogo de Libertadores, um jogo que a gente sabia que ia ser difícil pro Palmeiras, e não na questão técnica e na questão tática, mas na questão mental também, porque ontem a gente viu o River Plate praticando um antijogo praticamente a partida inteira, porque eles conseguiram um Palmeiras resultado deu de 1-0 e eles falam assim, beleza, se a gente continuar cedendo espaço, o Palmeiras vai conseguir um empate ou uma virada, como conseguiu. Então a gente vai tentar entrar na mente, tanto que eles conseguiram arrumar ali certos momentos de briga, né, durante a partida. Então eu acho que Felipe isso Melo, hein? acabou pesando. O Felipe Você Melo viu? tava só assistindo. O cara tava se coçando. Parecia um Se ele cara... tivesse no jogo, ele era 5 tava- minutos pra ele ser expulso. Nossa, 5 esquece. minutos ele era expulso. Que tá maluco. Eu só tá maluco. queria fazer um adendo aqui em relação à coletiva de imprensa, que depois a gente pode falar um pouco mais do Abel, porque ontem o que mais pesou e que mais repercutiu foi a pergunta sobre a torcida do Palmeiras e renovação de contrato. E aí ele diz, olha, eu não me esqueci do que a torcida do Palmeiras fez comigo, que foi naquele jogo contra o Corinthians, que a torcida do Palmeiras acabou xingando ele, e isso inclusive dividiu muitas opiniões dentro da própria torcida do Palmeiras, tanto que no dia era uma parte xingando o Abel, não era todo mundo. Mas dói pro cara, né? Pô, ganhar tanto título, né? Não, eu entendo, mas ao mesmo tempo, eu acho que o Abel precisa lembrar um pouco do que essa torcida do Palmeiras também fez pra ele, porque essa é a mesma torcida que passou pano várias vezes pro Abel Ferreira, Isso é verdade. em várias situações em Verdade. que ele estava errado e a torcida comprou a briga pelo lado do Abel Ferreira, porque sempre reconheceu o talento dele e reconheceu o quanto ele é importante. Eu, por exemplo, sou 100% fã do Abel, eu não acho que o trabalho dele A sua tá na hora de casa se encerrar. louva a Abel Ferreira. Louva a Abel Ferreira, então eu acho que o Abel poderia colocar um pouco na balança quando ele fala assim, eu não me esqueci do que a torcida fez comigo naquele dia. Mas a torcida também fez muito por ele, Não, a defendeu frase- muito ele durante esses anos todos que ele está no Palmeiras. A frase calma que o português tem um plano já foi dita muitas vezes pela torcida do vezes. Palmeiras. Essa frio. E essa Ô, fala dele na coração coletiva, quente. de verdade, é uma Calma aí, fala Donato. de chorão, pô. Calma aí, Com todo Donato, com todo respeito. que os fãs aqui de Abel Ferreira, que pode Ô, matar, Martelo. pode Não é o pisar, Donato, pode não, é fazer o PDB tudo. que tá falando, né? Fala, PDV. Só uma questão, eu sinto que o Abel ontem nessa fala, ele tá fazendo meio que uma chantagem emocional com a Tá, torcida do tá. Palmeiras, Ele entendeu? tá fazendo um relacionamento Ele tóxico aprendeu com a com o torcida Renato do Palmeiras. Gaúcho, cara. Sabe aquela Não, o coisa Abel assim? ontem- Não, se você não mudar, eu não vou continuar com você. Eu quero apoio O Abel incondicional. ontem, ele tava numa terapia de casal, né, na coletiva, porque ele fala de eu sei quando eu tô de mau humor, porque eu durmo mal, então assim, reconhecendo meus erros de quando eu estou mal. Aí ele fala do marido imperfeito, da esposa imperfeita, que seguem com o casamento aos trancos e barrancos. Então tava meio assim, terapia, cenas de um casamento e tal, pra depois ele falar a respeito da renovação de contrato, né? Que a Leila disse antes do jogo, em entrevista à beira do campo, que o Abel já tem em mãos a renovação. Então, assim, só depende do Abel assinar pra seguir no Palmeiras pelo tempo que ele quiser e que ele Imagina bem a grana. entender, né? Imagina a grana. Mas é isso aí, gente. O cara montou o time e agora você abre a porta, deixa ele passar, ele entra e ele começa a jogar com um time que ele praticamente montou 80% e apresenta esse futebol. Pô, ninguém quer deixar ele embora, perdão. Porque é um time que tem dinheiro, é um time que tem condição de botar, assim, 3,5 milhões, 4 milhões no bolso do Abel Ferreira e esse retorno acontece. É muito dinheiro, mas ele entrega. Ele entrega. Ele retorna, todo ano tá lá brigando pela Libertadores, todo ano passa da fase de grupos, todo ano tá disputando o título do Paulistão, todo ano tá ganhando o título, esse ano não ganhou ainda, mas a tendência é ganhar. Então sempre tem dinheiro e premiação, isso impacta em patrocínio e isso passa muito pelo Abel Ferreira. Então o Palmeiras é um clube que tem condições de renovar e pagá-lo muito mais. Seguinte, torcedor, fala caro é pagar
Caro não é. Cara, é relativo, né, também? Caro é relativo. Caro pra mim não é pagar, tendo condições, óbvio, né, como o Palmeiras tem. Caro não é pagar 3 milhões e meio pro Abel. Caro é pagar 200 mil pra uma comissão técnica e brigar pra não cair. É isso. O conceito é esse. Tem muito técnico aí que... 200 mil não, né? Essa aí foi Mas pessoal. é isso. É você Essa aí pagar foi 1,5 milhão pra uma comissão técnica e o time tá disputando pra não cair. Você pagar 3 pra voltar sempre é tudo uma questão de retorno sobre o investimento. O investimento é alto, mas o retorno vem. Eu vou deixar meu Vai que eu pitaco preciso sobre falar isso, com o Donato. pra Chega gente de Palmeiras, só São finalizar Paulo, o assunto pô. Abel Para, Ferreira. cara. Não defendi, mesmo com as eliminações, e sigo não defendendo. O Palmeiras tem que manter o Abel no comando pelo máximo de tempo possível. Sim, é um cara sim, que verdade. sabe extrair o melhor desse elenco e passou por algumas renovações de elenco, como passa agora, sempre com o Palmeiras brigando por todos os títulos. Então não tem questionamento. Tô junto não. com você. Eu tô junto com você nessa. Tem que ficar o máximo possível e o Abel também olhar e falar, olha o que o Palmeiras tá me dando de time, eu tô brigando sempre. Pô, às vezes será que vale sair daqui pro Catar? Recebe em dia, recebe Recebe bem. no Catar, se for o dobro, pô, beleza, né? Você recebe o dobro, enfim. Só que você não tem acho que quem falou isso foi o Carille uma vez. Quando o Carille foi embora, ele falou assim, é uma coisa você ir e receber uma proposta por um caminhão de dinheiro. A outra é você receber 2 caminhões de dinheiro. E todo mundo é pai de família. Todo Não, mas mundo tem. hoje, O Abel hoje ele é um técnico mais bem pago no Brasil. Sim. Né? Então ele tem aí facilmente América Latina. 3 milhões e meio, 4 milhões aí numa renovação. Talvez não chegue a 4. Se não chegar uma proposta de 8, 7, o cara não sai. Mas se chegar, eu entendo ir embora. E do mercado europeu Se não chegar, eu chega. entendo ir embora. Não E vai aí chegar. Cabe ao Que é Abel nem eu. decidir se ele quer continuar no mercado competitivo ou não. Depende do mercado europeu que ele quer, né? Ele quer treinar o Big Six? Realmente não. Ou Mas quer se ele treinar o quiser Como é que treinar é o Big Six? É, o Big Que Six isso? não, mas Então, se ele mas quiser são treinar tipo o 4 Brighton, intercâmbios. Não por paga exemplo. mais Mas que o tipo assim, o Palmeiras. Brighton Não já paga. ofereceu, já fez proposta pra ele. Então assim, o que você quer do mercado europeu? Qual é o escalão Ir que pro você quer do Wolverhampton ou você mercado quer seguir no europeu? Palmeiras? Eu acho que isso ele tem que pôr na balança também, né?